Ela está contando, hein? Olá aí, meu caro aluno, você aí, ó, do primeiro ano do ensino médio, aqui o professor Almeida com mais uma aula de Química para você. Sabendo que a aula de hoje, ela vai abordar sobre óxidos. Vocês já viram as funções inorgânicas: ácidos, bases, sais, e agora estamos diante da quarta função, que é óxido, né? E pelo nome da função do composto orgânico, você sabe que tem oxigênio no composto, não é mesmo? Vamos lá então dar uma olhadinha? Olha só. Então aqui nessa aula 38 nós vamos aprender sobre óxidos, a classificação dos óxidos e a nomenclatura dos óxidos. Tá joia? Assim sendo, o que são óxidos mesmos? É bom lembrar que óxidos são compostos químicos formados pela ligação que existe de um elemento químico qualquer com oxigênio. Então, o composto, ele é o quê? Binário. Por que binário? Porque são dois elementos químicos. Pode ser um metal com oxigênio ou um metal com oxigênio. Não tem problema, tá certo? Então, de forma que não existe nos óxidos três elementos químicos fazendo parte do composto. E também o elemento químico oxigênio, ele é o mais eletronegativo, tá bom? E o oxigênio tem NOx ou valência, ok? -2, tá bom? Ou carga -2. Os óxidos, eles são amplamente encontrados na natureza e que desempenham papéis fundamentais em diversos aspectos da vida do cotidiano, principalmente na indústria e nos estudos da biologia em geral, tá bom? Então não esqueça, hein? Falar de óxidos é falar de compostos binários, onde um elemento obrigatório é o oxigênio, sabendo que também ele é o mais eletronegativo, cuja carga é 2-. Exemplos. Nós temos aqui, ó, CaO, Na2O. Então, nós temos o óxido de cálcio. A leitura é sempre do oxigênio para o metal ou do oxigênio para o ametal. Então, se o composto é CaO, o nome dele é óxido de cálcio. Na2O. Bom, professor, aí tem 3 átomos, mas só tem 2 elementos químicos, sódio e oxigênio. Independente da quantidade de átomos de cada elemento no composto, mas só existem 2 elementos químicos, tá bom? E assim sendo, olha só, as características dos óxidos. Vamos verificar quanto à composição. Os óxidos, geralmente, olha aí, acabei de falar que eles são compostos binários, ou seja, formados por apenas 2 elementos químicos, sendo ele o oxigênio e o outro pode ser um metal e pode ser um não metal ou ametal, tá bom? Então eu sempre vou enfatizando porque você jamais vai deixar de entender o que sejam realmente os óxidos. Nós vimos aí, olha, quanto à composição, não esqueça, composto binário. Quanto à estrutura. Então, quanto à estrutura do composto, pode apresentar diferentes estruturas cristalinas, dependendo dos elementos químicos que são envolvidos e das condições que foram formados. O que é isso? Dependendo dos outros elementos químicos cujos átomos estão ligados ao oxigênio. Como eu falei, pode ser um metal, pode ser um não metal. E também
como esses elementos químicos eles se formaram, como se uniram, como se ligaram. Alguns desses óxidos são cristalinos, não é? Enquanto outros podem ser líquidos ou até gases em condições normais de temperatura e pressão. Com o passar da aula, vocês vão ver que, por exemplo, os óxidos que têm elementos químicos, digamos, metais ligados ao oxigênio, a maioria deles são sólidos. Mas os ametais, como CO2, monóxido de carbono, CO, enfim, aí geralmente eles estão na atmosfera, tá legal? Só para lembrar as características dele. Existem exceções em compostos que apresentam oxigênio e não sejam óxidos? Ah, existe sim, olha aí. Compostos binários que tenham flúor e oxigênio, como no caso OF2 ou O2F2, então não caracteriza óxido. Quando for óxido, o oxigênio está sempre à direita do composto. Por quê? Porque o oxigênio, nesse caso, ele é mais eletronegativo. Já nos exemplos apresentados, OF2, O2F2, quem está à direita é o flúor, significa dizer que aqui o flúor é que é mais eletronegativo, né? Portanto, nesses compostos binários, não são óxidos, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, tenha muito cuidado com relação. Só é óxido se realmente o oxigênio estiver à direita do composto, porque ele se torna mais eletronegativo do que o outro elemento químico que está à esquerda. E aí, vocês viram sobre o conceito de óxidos e também as exceções, né? Classificando os óxidos em geral, ou seja, fazendo a classificação dos óxidos, sabemos que eles são classificados em função do comportamento na presença de água, na presença de ácidos e na presença de bases, que vocês já sabem o que significa, porque nós estamos trabalhando a quarta função, ou seja, os 4 tipos de compostos inorgânicos. Não é isso mesmo? A classificação dos óxidos podem ser, digamos, ácidos que são classificados como óxidos, são classificados óxidos ácidos ou também óxidos basos. Ocorre quando, ao reagirem, quando esses óxidos reagirem com água, reagirem formando, ok? O que formando derem origem a um desses compostos. Quer dizer, se eles deram origem a ácidos, eles vão ser óxidos ácidos. Se eles derem origem a bases, eles vão ser óxidos básicos. Então, depende do composto, por exemplo, que se forma quando eles reagirem com a água. E aí? Os óxidos ácidos, eles também são chamados de óxidos anidridos, né? Anidridos quer dizer sem água na estrutura. São, em geral, formados por ametais, aqueles elementos que estão lá na direita da tabela periódica, ou seja, elementos com alta eletronegatividade e, portanto, são compostos covalentes, quer dizer, a formação desses compostos entre os átomos ocorre por ligações covalentes. E ainda são compostos que reagem com a água para formar ácidos quando dissolvido na água. Tá joia? Falar de óxido ácido, ainda temos o seguinte, é que eles também podem ser chamados de anidridos. Anidridos, pois podem ser vistos como anidros, que seria formadores dos ácidos, podendo ser obtido pela eliminação total dos hidrogênios na forma de água. Vamos ver alguns exemplos? Olha, o CO2, quando reagir com água, vai formar ácidos. SO2, quando reage com água, vai formar ácidos. E NO2O5 também, não é isso? Olha aí.
Porém, se eu tenho ácido, que eu acabei de mostrar para vocês, e desse ácido eu retiro a molécula de água, eu vou passar a ter o óxido, ó, CO2. É como se eu dissesse também que se eu pegar CO2 mais água, eu vou ter o H2CO3. E se eu tenho ácido H2CO3, eu tiro uma molécula de água, eu passo a ter o CO2. Por isso que esse CO2 ele é classificado como óxido ácido ou um anidrido carbônico. Não tem presença de água. Se eu tenho aqui um ácido nítrico, que é o HNO3, né? A cada 2 moléculas de HNO3, que vai formar H2N2O6, se eu retiro uma molécula de água, claro que eu vou ter o quê? Vou ter o óxido N2O5. E assim sucessivamente, tá joia? Portanto, se eu pego N2O5 e agrego moléculas de água, eu vou passar a ter o quê? Então, sempre 2 moléculas de HNO3. Então, com relação a esses ácidos, eles são ácidos óxidos, eles são chamados de, ou classificados de óxidos ácidos, tá joia? No geral, você quer entender melhor? Pode não ter ficado claro aqui os exemplos, então grave essa expressão. Se você tem os óxidos, que eles são classificados de água, é porque quando ele reage com água, vamos ter formado o quê? Ácidos. E se eu pego um óxido e faço ele reagir com base, ele vai formar sal mais água. Não é assim que vocês aprenderam? Quando eu tenho ácidos e bases, eu formo sal mais água. Se nesse caso agora eu tenho um óxido que está reagindo com a base, formando sal mais água, aquele óxido ele é classificado como um óxido ácido. Olha só, nós vimos o SO2, dióxido de enxofre. Quando ele reage com a água, vai formar H2SO3, que é um ácido. A mesma coisa se eu tiver um H2SO3 e eu retiro uma molécula de água. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o SO2. Portanto, dessa forma, eu tenho um óxido ácido. E o enxofre é um ametal, não é verdade? Joia, se eu tenho SO2, que é um óxido, hein? Reagindo com a base, formando o sal Na2SO3 mais água. Quem é que reage com a base para formar sal mais água? Então, claro que são os ácidos. Desta forma, o SO2 está mostrando que ele é realmente um óxido ácido. Reagiu com a água, formou ácido. Reagiu com a base, formou sal mais água. Então, está comprovando sistematicamente a classificação dos óxidos ácidos, tá joia? Aí, como característica. E lembrando, hein? Quando você tem óxidos ácidos, geralmente, olha aí, você tem um ametal no composto ligado ao oxigênio. É só observar. Enxofre é oxigênio. CO2, carbono é um metal. Então, a metal mais oxigênio, você vai ter o quê? Óxido, ácido, com certeza. Ok? Só para lembrar essa especificação, esses detalhes. Porque é muito interessante você abordar e ficar gravado. Afinal, eu tenho que diferenciar o que é um óxido ácido de um óxido básico, né? E de um óxido anfótero, que nós vamos ver em seguida, tá? Aqui nos óxidos básicos, são compostos que, ao reagir com a água, vai formar bases, né? Ou hidróxidos. Claro,
quando tiver dissolvido na água. Eles também são chamados de óxidos metálicos, e eu falei para vocês, por que óxidos metálicos? Porque geralmente o composto binário, o que está à esquerda do oxigênio, será um elemento químico metal, né? Geralmente são compostos formados por metais combinados com oxigênio. E quando ele é dissolvido em água, esses óxidos produzem soluções aquosas que são alcalinas, isto é, reagiu com água, forma base. Portanto, óxido básico. Os óxidos ácidos era quando reagia com a água e formava a base. Esses óxidos básicos, ele pode atuar como base, aceitando o H+ da solução aquosa. Não tem problema, tá bom? Aí, quais são eles? O óxido de cálcio, CaO, o MgO, que é o óxido de magnésio, o óxido de potássio e o óxido de sódio, tá bom? Então, com relação a isso, nós entendemos que se trata de quê? De óxidos básicos. Porque os óxidos ácidos, oxigênio e a metal. Óxido básico, oxigênio e metal. Porque o oxigênio à direita, devido ao fato dele ser o mais eletronegativo dos elementos químicos que está formando o composto. Deu para entender até aí? Tá tudo beleza? Ótimo. Relembrando, conforme eu fiz com os óxidos ácidos, se você tem um óxido básico, reage com a água, porque vai formar base. É isso que caracteriza o óxido ácido. Ou então, o que reage com ácido para formar sal mais água? É uma base. Então, o óxido, ele está fazendo o papel daquela base, tá joia? O Na2O é o óxido de sódio. Quando ele reage com a água, vai formar duas moléculas de NaOH. Portanto, pelo fato de formar uma base, nós dizemos que esse óxido é um óxido básico. Se ele reage com o ácido sulfúrico H2SO4 e forma um sal, Na2SO4, mais água, então, lembrando que quem reage com ácido para formar sal mais água não são as bases, então Na2O é o óxido básico. Estou fazendo aqui para você entender muito bem a diferença que existe entre óxidos ácidos e óxidos básicos. Eu estou na classificação dos óxidos, né? Nós vimos o conceito, nós vimos as inserções e agora nós estamos apenas classificando esses óxidos, tá joia? Existem óxidos neutros? Ah, legal, hein? Nós temos óxidos ácidos, nós temos óxidos básicos e os óxidos neutros, o que são mesmo, hein? Veja só, os óxidos neutros são certos óxidos covalentes, quer dizer, formados por ametais e que não reagem com a água na formação de átomos ou bases. Esses óxidos neutros, eles são chamados de indiferentes ou inertes. Inertes quer dizer, não reagem. Os óxidos neutros, eles não alteram significativamente o pH da água quando estiver dissolvido nela, resultando em soluções que tenham pH certo. Isto é, se adiciona-se óxido neutro na água, o pH não altera. Beleza? E aí, eles podem ser compostos por uma variedade de elementos químicos, quer dizer, os óxidos, eles não são formados apenas por um elemento químico. Elementos químicos diferentes, ligados ao oxigênio, podem caracterizar o óxido neutro. E aí? CO, monóxido de carbono, ok? Ele é considerado, não é o CO2, que o CO2, dióxido de carbono, é um óxido ácido. Monóxido de nitrogênio, monóxido de oxigênio, né?
de nitrogênio, enfim, esses são considerados óxidos neutros. No entanto, sabendo que você tem óxidos ácidos, óxidos básicos e óxidos neutros, existe a quarta classificação que nós damos aos óxidos, que são os óxidos anfóteres. No geral, os óxidos anfóteres são os óxidos que possuem caráter intermediário entre o iônico, que no caso seria os óxidos básicos, com metais, e os covalentes, que seriam os óxidos ácidos, que seriam os não metálicos, que está ligado ao oxigênio, né? Os óxidos anfóteres, eles comportam-se como óxidos básicos na presença de um ácido e um óxido ácido na presença de uma base. Esses óxidos, ele desempenham papéis importantes em várias reações químicas, principalmente quando tivermos em processo de neutralização na formação de sais. Por quê? O que é a formação de sais? Vocês viram que geralmente a formação dos sais são reação de neutralização, porque um ácido reage com a base. Tá lembrado? Então, só relembrando aqui para você, meu aluno. Vocês viram que ácidos são aquelas substâncias que, na presença da água, liberam H+. Base, substâncias que na água liberam H-. H+ com H-, água. Então, o que fica? Fica um sal neutro. Daí o porquê desta reação ser classificada como uma reação de neutralização. E os óxidos anfóteres, então, ele tem essas particularidades. No momento, eles atuam como óxido ácido ou pode atuar como óxido básico diante das propriedades que ele apresenta na natureza. Tá legal? Então, eles são utilizados em muitas indústrias, incluindo a indústria química, a indústria metalúrgica, a indústria de semicondutores, devido às suas propriedades que são diversas, são versáteis, são muitas propriedades que eles apresentam, tá legal? Assim como nós vimos nos óxidos ácidos e nós vimos nos óxidos básicos, olha só por que anfótero. Então, se ele é um óxido que reage com ácido, formando sal mais água, nessa condição ele é um óxido básico, porque o básico, quando reage com ácido, forma sal mais água. Beleza. Agora, o óxido básico, né? Nós estamos dizendo que ele aí, primeiro, um óxido básico, porque reage com ácido, formando sal mais água. Mas quem é que reage com a base, formando sal mais água? Ácido. Então, aqui, ele pode também ser considerado um óxido ácido. Se reage com ácido, formando sal mais água, ele é um óxido básico. Se reage com base para formar sal mais água, ele é um óxido ácido. Tá certo? Alguns exemplos nós trouxemos aqui para vocês. Entre eles, o óxido de zinco. Tá bom? O zinco é um metal, né? Um metal de transição, né? E quando reage com o ácido clorídrico, forma o ZnCl2, que é um sal, liberando água. Então, caracterizou aqui porque ele reagiu com ácido, logicamente aqui ele está se comportando como um óxido básico. Em outro momento, esse mesmo óxido de zinco, ele pode reagir com a base, que nós estamos vendo aí. Então, se ele vai reagir com a base, formando sal Na2ZnO2 mais água, aqui ele está caracterizando como se fosse um ácido. Pelo fato de, ora, se comportar com a base, ora, se comportar como ácido, então nós dizemos que esse óxido, ele realmente apresenta uma característica anfótera. Pode existir outros elementos? Pode. Não existe somente o óxido de zinco como anfótero. O Al2O3 pode ser, o SnO2 pode ser.
Então, o PbO, o óxido de chumbo 2, pode ser anfótero. Então, existem vários outros exemplos de ácidos que, quando reage, dióxido, né? Dióxido, quando reage com ácido, forma sal mais água. Ao mesmo tempo, quando reage com base, também forma sal mais água. Essa característica mútua, dupla, é o que chamamos de anfótero. Valeu? Olha aí, aqui, geralmente os óxidos, cujo composto oxigênio e metal, que são os óxidos básicos, eles estão presentes nas rochas. E aí, quando ele é fragmentado, que são dissolvidos na água, eles formam bases. Por quê? Porque eles são óxidos básicos. Então, a maioria dos minérios que existem na natureza, caracterizam como óxidos básicos. Tá joia? Aprendemos o conceito de óxidos, vimos algumas exceções, aprendemos a classificação entre óxido ácido, básico, neutro e anfótero. Agora vamos aprender como se dá nome aos compostos óxidos. Por isso nós chamamos aqui de nomenclatura dos óxidos, né? A nomenclatura oficial para os óxidos é determinada pela IUPAC. Você ainda lembra a sigla IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Que ela baseia-se no uso dos prefixos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, para indicar a quantidade de átomos de oxigênio que tem no composto, como também o número do outro elemento químico presente na fórmula do óxido que você está estudando, certo? Vamos observar alguns exemplos. Olha aí, então só relembrando. Você atribui, para dar o nome ao óxido, principalmente os óxidos ácidos, cujo elemento químico está à esquerda do oxigênio, são ametais. Então você usa o prefixo, a palavra óxido, o prefixo referente à quantidade de oxigênio que você tem ou do outro elemento, e o nome do elemento propriamente dito, né? Se eu tenho um Cl2O7, olha aí, não deixa de ser composto binário, apesar de ter 2 cloro, 7 oxigênio, mas de elemento químico só tem 2. Então, é pitóxido de cloro, né? Sempre da direita para a esquerda. P2O5, pentóxido de quê? De difósforo. SO3, trióxido de monoenxofre. Então, esses prefixos, sempre que você tiver óxidos de ametais, eles são obrigatórios, tá certo? Lembrete, o prefixo mono na frente do nome do elemento químico, ele é opcional. Mono, quando tiver só um, tá bom? Para o SO3, podemos utilizar apenas trióxido de enxofre. Não precisa colocar trióxido de monoenxofre, isso aí não existe. Apesar dessa nomenclatura ser oficial, existem outras antigas e ainda em uso para os elementos metálicos. Baseia na valência ou na carga do elemento químico que está ligado ao oxigênio. Ainda assim, para elementos que possuem uma única carga, um único nóx ou valência, como queira, é só dar a palavra óxido, seguida da preposição de e o nome do elemento químico que está ligado ao oxigênio. Na2O, óxido de sódio. Ag2O, óxido de prata. ZNO, óxido de zinco. Valeu? Agora, para elementos químicos que existe mais de uma carga, mais de um nóx ou mais de uma valência, para aquele metal que tiver menor valência, então você vai fazer óxido, nome do metal, com a terminação oso. Está lembrado lá dos ácidos que a gente fazia isso? Então, em seguida, óxido, mas a preposição de o nome do metal que tiver a valência, porém, a terminação vai ser íon, né? E aqui, o cobre tem 2 óxidos, Cu2O, Cu. Então, lembrando que
desse composto, como o oxigênio é sempre -2, no primeiro composto nós temos o cobre 1 e no segundo o cobre 2. Por isso, óxido de cobre 1 ou cuproso, óxido de cobre 2 ou cúprico. O ferro, se o oxigênio é -2, aqui o ferro é +2. Já nesse aqui ele é +3. Óxido de ferro 2 ou ferroso, óxido de ferro 3 ou férrico. Valeu aí? É só se lembrar também da nomenclatura dos ácidos e das bases que vocês aprenderam nas aulas anteriores. Em forma de minério, eu falei para vocês que todos os óxidos que são classificados como básicos, aqueles que têm à esquerda do oxigênio um metal, ele caracteriza a maioria dos minérios que existem na natureza. Entre eles, o ferro tem 2 tipos de minério. Quando for Fe2O3, ele vai ser hematita. Quando tiver Fe3O4, magnetita. E quando tiver FeO, aí caracteriza como se fosse a ferrugem, óxido ferroso, ok? Então, existem essas particularidades. O cobre, Cu2O, tá joia? Vocês viram ele aqui, ó. Cu2O é o óxido cuproso e ele representa a cuprita. Estânio, o estânio dá como origem a cassiterita, né? O minério característico aqui da Rondônia. Então, é SnO2. E o alumínio, na forma de Al2O3, H2O, então, o que é que chamamos disso de bauxita? Óxido de alumínio hidratado é o popular minério bauxita. Já que vocês aprenderam a classificação, os conceitos, a nomenclatura, vamos agora para o aprender fazendo, porque é muito importante, tá? Você mostrar que realmente entendeu do conteúdo. Aqui, nesse exemplo, diz o seguinte: o ferro é um dos elementos químicos mais abundantes na costa terrestre. E em Carajás, né, na região lá do Pará, o principal minério de ferro é a hematita, substância constituída principalmente por óxido de ferro 3. Agora, e a fórmula do óxido de ferro 3? Qual realmente é a fórmula desse composto? Será que é FeO, Fe2O3, FeO3, Fe3O ou Fe3O2? Lembra do exemplo que eu mostrei anteriormente? Então lembrando que nos óxidos, geralmente o oxigênio, ele é sempre -2. Ou 2-, tá bom? Então, a letra A não pode, porque aí o ferro é +2. Mas chegou a letra B, se eu tenho, olha aí, o oxigênio sendo -2, 3 vezes -2, -6. O ferro tem que ser quanto? +3. Porque 2 vezes 3 mais 6. E aí, quando você subtrai, 6 menos 2, menos 6 dá 0. Logo, olha aí o que atribuímos. É que a resposta correta para essa questão, quando se trata de óxido de ferro 3, o óxido férrico, né? Porque tem o FeO, que é o óxido ferroso. Aí você está com a resposta correta quando estiver diretamente relacionado ao minério que chamamos de hematita. Tá? Aí sendo a fórmula do óxido de ferro, ou óxido de ferro 3, é Fe2O3. Então, só lembrando, nós temos o FeO, que é o óxido de ferro 2, que é o óxido ferroso. Nós temos Fe2O3, tá bom? Que é a hematita. E vocês viram na tabela anterior, olha lá, Fe3O4, a magnetita. É um óxido que está nas profundezas da Terra. Quanto mais profundamente estiver, por isso que quando ele sai da forma de vulcão, aquelas lavas
ali existe muita magnetita presente, tá joia? E aí, só relembrando, o que realmente você entende de chuva ácida? Porque é muito comum nas regiões poluídas, então você vai andando e aquela chuva vai caindo sobre você e começa aquela coceirinha tal na pele, irritação na pele, etc. Ué, essa chuva é ácida, por que essa chuva é ácida? Então veja só aqui na explicação. Chuva ácida é o fenômeno que resulta da condensação de vapores de água da atmosfera em pequenas gotas que, ao atingir peso suficiente, se precipita sobre o solo, lógico, e dessa água que está na chuva, existe a presença de ácido sulfúrico, presença de ácido nítrico e ácido nitroso, que são resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera, isto é, poluições, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, vão se acumulando na atmosfera e com as nuvens, né, que tem água, então vai pesando e vai se precipitando, formando chuvas ácidas, né? Por quê? Porque as chuvas ácidas, por que elas são ácidas? Você viu a escala de pH dos ácidos? Então, o intervalo de 0 a 7 corresponde a ácidos, não 7. 7 é neutro. Se uma chuva está caindo e o pH dela está em torno de 4,5, 5, 4, então eu sei que está havendo presença de chuva ácida. Além da água da chuva, tem ácidos que estão misturados, que estão naquela... Então, as chuvas consideradas ácidas tornam-se problema ambiental, principalmente quando o pH ele for em torno de 4,5. Tá joia? Então, imagina, aí está chovendo, a criança está andando com seu pai, e aí ele fala, pai, o que são chuvas ácidas? Então, a chuva está acontecendo, porém, na poluição, além da água, tem contaminantes, óxidos básicos, né, que são óxido de nitrogênio, ou, desculpa, óxidos ácidos. Os óxidos básicos são minérios, são rochas, etc. Óxidos ácidos, que são óxidos diametais. E aí, à medida que, na forma de vapor, eles vão se misturando com a água, quando acontece a chuva, então aí você passa a ter chuvas ácidas, cujo pH é abaixo de 7. Tá joia? E o esquema do aparecimento da chuva ácida diz o seguinte, que o aumento da acidez nas águas das chuvas ocorre em função do acúmulo de poluentes na atmosfera, os quais são compostos geralmente por óxidos, que quando reagem com a molécula da água, geram a chuva ácida. Portanto, esses óxidos são o quê? Óxidos ácidos. Então, são os óxidos ametais, conforme eu falei para vocês, né? Nesse processo, ocorre a formação de compostos ácidos, que no momento da condensação e precipitação, são depositados sobre as cidades, sobre a vegetação, sobre as superfícies aquáticas. Em função disso, ela é chamada de deposição ácida, ou propriamente chuva ácida, tá bom? Então, só existe em ambientes que tem poluição. Às vezes você está numa região que tem muitas indústrias e você olha para os lados, não tem nuvens. As nuvens só estão naquela região industrial. Olha aqui o caso. Então, aqui nós temos um ambiente, né, onde tem indústrias e você está vendo como se fosse aquelas nuvens escuras, aquelas nuvens que não são transparentes. E, com certeza, essas nuvens elas estão ali quando começa a precipitar, quando começa a condensar, e aí nós temos a chuva ácida. Só lembrando, se é chuva ácida, olha lá, se é chuva ácida, é porque os óxidos que estão se dissolvendo na água lá na atmosfera são classificados como óxidos ácidos. Porque os minérios que estão no solo, no subsolo, à base de ferro, de cobre, de estânio,
de prata são óxidos básicos. Quando reage com água, forma bases. Valeu aí a aula sobre óxido? Então, fique ligado. Daqui a pouco eu estarei de volta para fazer um comentário, um resumo sobre óxidos. E aí você vai para a sua atividade de sala numa boa, ok? Voltarei já já.